aqui as psicólogas Evelise Gomes e Eglane e também a médica psiquiátrica, a doutora Carolina Nicolau. Meninas, obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. Falo meninas com todo carinho e respeito a vocês, tá bom? Afinal de contas, Janeiro Branco, há quanto tempo que existe? Por que a gente precisa ter esse mês de conscientização? Então, Sara, Janeiro Branco, né, ele nasce em 2014. É uma iniciativa, tudo isso. Exatamente, né? Nasce lá em 2014 e ele nasce ali com uma iniciativa dos Conselhos Regionais e Federal de Psicologia e conforme a iniciativa dessa campanha, nós temos agora em 2023, um longo período de tempo, né? Ele colocado enquanto decreto de lei mesmo, para a gente pensar aí não só a sensibilização referente à saúde mental, conscientização, mas também a garantia de direitos e de assistência dentro da saúde mental. Ótimo. Então, o Janeiro Branco, ele vem com essa configuração e o mês de janeiro pensado justamente porque ele vem depois de um final de ano, um período de grandes reflexões, um período no qual nós fazemos uma série de promessas, pensamos ali em muitas metas. No entanto, lá em janeiro é que nós, diante dessa reflexão, vamos colocar tudo em prática. Aí, diante disso, eu me deparo com uma série de expectativas, uma série de reflexões sobre a minha vida. E a reflexão mais importante é a voltada à saúde mental. A voltada à saúde como um todo, né? Sim. Mas a saúde mental, como vocês colocaram agora, como a pandemia trouxe essa questão, né? Colocou em evidência. E hoje nós discutimos isso com muita seriedade. Porque pensar saúde mental, ela vai para o autocuidado que nós vínhamos falando, ela vai para a gente pensar o cuidado com o outro. Então, essa campanha que entra enquanto decreto de lei para garantia de direitos e acesso da população à saúde mental, ela vem justamente aí, justamente para que a gente possa sensibilizar e, de fato, cobrar o que é nosso por direito nesse sentido, no sentido individual, no sentido coletivo, no sentido institucional, inclusive. E será que existe ainda algum tabu, algum estigma em relação à saúde mental? Nos dias que a gente vive de hoje, depois de uma pandemia, de tudo que aconteceu, ainda existe? Com certeza, Sara. A gente vê ainda, né, a doença mental, né, os transtornos com esse estigma mesmo, né? A gente costuma, né, conversar que assim como, né, a gente pode ter um problema renal, uma doença renal, um problema cardíaco, né? A gente também precisa cuidar do nosso cérebro, né? Então, é importante a gente ter essa prevenção. O Janeiro Branco, ele fala sobre a prevenção, né, dos transtornos mentais. Cuidar, né, conversar com a família, né, que a família possa perceber também, né, ali quando, né, a pessoa precisa de ajuda, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso em relação a o que vem antes, né? O buscar ajuda, né? O Janeiro Branco também fala muito sobre isso, sobre buscar ajuda, né? Antes que, quando você já começa a ver os primeiros sinais, né? A gente pede para que as pessoas falem, né? Falem com os nossos pacientes, falem com a sua família, né? Explique como é que você está se sentindo, para que você possa ter ajuda. Então, principalmente o público masculino, muitas pessoas aí, 50 a mais, né? Ainda fica, né? Ah, mas terapia, será que, né? Será que eu vou fazer? Será que não? Eu acho que eu não preciso, tá tudo bem. Mas é importante prevenir, buscar ajuda, gente, né? Doutora, eu faço questão da gente falar isso e eu não tenho problema nenhum em falar. Graças a Deus existe medicação, eu tomo medicação. Faz 3 anos que eu tomo medicação, ainda bem que existe. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar, porque como a Evelise falou muito bem, é um órgão e ele precisa de cuidados, ele precisa talvez de uma medicação. Não é verdade? Exatamente. Você repara isso em consultório, na clínica, que a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ter que tomar remédio? Existe isso ainda? O que acontece? Eu acho que assim, a campanha do Janeiro Branco, ele veio exatamente, né, no primeiro mês do ano, para a gente fazer reflexões em prol da saúde mental, não da doença. Porque quando a gente fala em setembro, a gente fala da campanha do Setembro Amarelo. É verdade. A gente fala, né, da questão do suicídio. E aí é quando a doença já deu tudo errado e aí a doença ganhou. Aqui hoje nós não estamos falando disso, nós estamos falando da saúde. Então, para não adoecer, o que nós precisamos, né?
Então, da mesma forma que a gente tem que cuidar da saúde, né, física, a gente tem que cuidar da saúde mental. E também da nossa questão, aí faz todo sentido a espiritualidade junto. Porque quando a gente fala de unidade, e a gente fala do ser humano como uma unidade, é a gente falar de um ser que ele é físico, mental e espiritual. Então, essa integração, ele faz com que a pessoa viva num equilíbrio. E em janeiro nós estamos falando de equilíbrio. Então, é uma página em branco na nossa vida, onde geralmente a gente faz projetos para nosso ano e aonde dentro dos projetos do nosso ano a gente tem que fazer um balanço das situações que nós estamos nos encontrando. Então, se tem algo que estava me desagradando muito, me trazendo muita angústia, me trazendo um sofrimento muito intenso, eu tenho que identificar, né, como nossa própria colega que estava aqui antes falou, através do autoconhecimento, para entender o que é especificamente meu dentro desse sofrimento, porque às vezes eu sou uma pessoa muito sensível e eu estou dentro de uma situação, seja de emprego, de relacionamentos, que são duros. E eu sou sensível, mas eu tenho que me fortalecer. Mas tem situações em que a pessoa, ela tem um equilíbrio, mas as situações externas, elas são muito brutais para aquela pessoa. Então, a pessoa que está sofrendo de um luto, a pessoa que está sofrendo com algum desemprego, ou ela ainda está, os jovens, tentando se encontrar, né, nesse mundo digital, não digital. E eu acho que está todo mundo muito perdido em relação a isso. Até onde vai um equilíbrio e até onde isso passa. Porque os filtros é que nem vocês estavam falando. Era para ser algo divertido e legal. Algo para, em alguns momentos, a gente olhar e falar, nossa, olha como que eu fico. E, de repente, aquilo ali se torna a regra. E sem isso, eu não consigo me identificar, eu não consigo olhar para o espelho e dizer, puxa, eu me sinto bem comigo mesmo, na minha presença, com o meu envelhecimento, com a minha pele, com características individuais minhas. Então, eu acho que fica a questão do Janeiro Branco para a gente pensar nesse balancete se eu preciso tomar medicação e o meu cérebro, que é um órgão biológico, ele também está adoecido, e eu tomo medicação para pressão, eu tomo medicação para o coração, eu tomo medicação porque a perna está inchada, eu tomo medicação porque eu tenho dor, por que eu não vou, depois de uma boa avaliação, né, com um médico da área, um psiquiatra, depois de procurar um psicólogo para entender se o meu processo, ele realmente precisa de uma ajuda da medicação, porque a medicação muitas vezes não é o fim, né? A medicação, ela não vem para curar, a medicação, ela vem para dar para a gente um suporte, é como se fosse uma bengala temporária, para que a gente faça esses ajustes. Com certeza. Em alguns casos, quando é extremamente biológico, que a gente diz assim, genético, né? Meu pai é ansioso, minha avó é ansiosa, todo mundo é ansioso, eu preciso tomar remédio às vezes o resto da vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Desde que eu possa, junto com a medicação, ter um equilíbrio e não um desequilíbrio. Aquela medicação me traz uma dependência e dentro disso eu só fico bem com uma medicação. Não, então tem que cuidar do todo, de um tratamento medicamentoso e de um tratamento não medicamentoso. O que você faz para cuidar da sua saúde mental? Fica aqui o nosso questionamento, fica aqui esse bate-papo, que você coloque esse bate-papo aí na sua casa, com as pessoas que você ama. Olha para você. Tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu dar um recadinho da Dutti, gente. A Ótica Dutti tem a maior variedade de Londrina e região. Então, se você tá precisando fazer o seu óculos, confie em quem tem qualidade e experiência no assunto. Dutti, você pode confiar. Meninas, o nosso tempo acabou. Mas adorei que vocês vieram. Estão convidadas para voltar mais vezes. Obrigada. Ainda mais para falar de um assunto tão sério e tão importante.